Hoje vim representar aqui a APIMEC, né, que é a Associação dos Profissionais e Analistas de Investimentos. Né? Acabamos de completar 55 anos de idade, talvez uma das associações mais longevas aqui do mercado de capitais. Eu sou diretor de Educação e Certificação da APIMEC nesse exato momento. Né? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre certificação, sobre o trabalho do analista. Né? Eu sei que tem muitas dúvidas. O que é um analista, o que não é, o que é um influencer. Então, fiquem super à vontade para interagir, para tirar suas dúvidas, o que está na regulação. Né? E aí, como o próprio Gustavo aqui preparou, eu vou fazer umas perguntas para vocês. Quem acertar, a gente tem um presente aqui para vocês. Né? Então, basicamente, pessoal, a gente tem uma evolução muito rápida do trabalho de analista de investimentos no Brasil, principalmente do começo desse século para cá, tá? 2005, 2006 para cá, quando entra, de fato, começa início a parte da regulação no Brasil, tá? Do mercado de capitais. A própria certificação vem mudando, sendo alterada. Hoje a gente tem basicamente duas certificações, uma para o analista fundamentalista, um para o analista técnico, isso regulado pela CVM, e a gente faz o trabalho de autorregulação. Então, a gente também presta serviço, a gente também presta contas para a CVM. Tá? A CVM é o órgão regulador máximo, a gente presta serviço para eles. Tá? E, basicamente, a gente vê uma evolução muito rápida, muito grande no mercado de capitais. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, né, Gustavo, já sorteando o livro aqui. Quanto que vocês acham que é um salário em alta carreira de um analista de investimentos? 30 mil por mês? Quem que dá mais aí, ou dá menos? 50 mil, parece leilão, né? 50 mil ali tem 50 mil. Depois você distribui esses cadernos aí, Gustavo, para quem respondeu. Mas, basicamente, um analista, num auge de carreira, sênior, dentro de um banco de investimento, ele pode tirar R$1 milhão tranquilamente, como a gente chama de total comp, né? Ou seja, o salário fixo, mais as remunerações, mais os bônus. Né? Só que o legal é que quando a gente entra nas redes sociais, ou seja, quando vem o trabalho online, basicamente quem poderia ter uma remuneração dessa num ano, ganhar R$1 milhão, 2 milhões, 5, 10 milhões, é possível, mas são analistas muito sêniores e cada vez mais exigentes, exigidos. Né? Mas quando vem a rede social, o analista ele sai um pouquinho do banco e ele começa a fazer um trabalho na rede social onde que ele pode ganhar, de repente, 5 milhões em um lançamento de um produto, numa oferta, como a gente viu aqui. Isso eu estou falando o analista mesmo, e daqui a pouquinho a gente vai entender um pouco da diferença entre um influencer e um analista. Tá? Então, dá para ganhar 30 mil. Acho que 30 mil, um analista sênior, é relativamente pouco. Né? 50 mil, acho que é um sênior, acho que é ok. No salário total comp, né? Ou seja, estou falando aí de 500, 600 mil por ano, eu acho que é bem possível você pegar grandes bancos e o que a gente chama de banco de investimento ligado ao mercado de capitais. Tá? Não necessariamente nas corretoras. Tá? Então, só para vocês entenderem, essa pergunta é bem difícil, Gustavo, mas quem sabe, no mercado financeiro tudo tem regulação, é tudo regulado. Se vocês forem, de fato, né, tudo dentro da lei. Mas quem sabe qual que é a resolução da CVM que regula o trabalho do analista, isso aqui valendo um caderno. Número da resolução. Vamos ver quem sabe. Não tem nenhum analista aqui, né? Alguém sabe o número da resolução? 62. Ele vai ficar devendo essa, hein? Não, errou. Ela foi atualizada em 2021, né, Gustavo? Me recorda que foi atualizada em 2021. Pode colar aí também na internet, no chat GPT. Resolução que regula o trabalho, ela foi atualizada em 2021, que regula o trabalho do analista. Alguém achou aí? Vamos ver quem é o mais rápido de chat. Quem falou? Aqui, por aqui, ó. 20 ali, ó. É isso daí. Acertou, hein? Qual que é o seu nome? Silvério, é isso aí, ó. Vocês podem procurar lá tem tudo, os detalhes, resolução 20, e ela é bem simples, tá? Às vezes é meio chato, a gente não quer ler, mas lá tem tudo. E lá fala o que é um relatório de análise. Outra pergunta, Silvério. Silvério, né? É Silvério? Silvestre. Silvestre, você acha que o que eu estou fazendo aqui é um relatório de análise, que eu estou fazendo aqui agora? O que você considera? É um relatório de análise, na sua opinião? Se você lá ler na resolução número 20,
uma reunião a partir de 2 pessoas já é considerada para a instrução da CVM como um relatório de análise. Então, ela deixa um pouco daquele relatório PDF, né? Aquele relatório em Word, e toda reunião, toda apresentação, toda live, toda palestra, ela é, para a resolução, considerada um relatório de análise. Então, o que eu estou fazendo aqui é um relatório de análise. Tá? Se tiver alguém filmando, publicar, esse cara precisa ter a resolução, precisa ter a regulação, precisa ter a certificação, para o fim da instrução número 20, tá, da CVM. Então, isso é um relatório de análise. Então, como o Silvestre falou, CVM 20, tem várias resoluções, tá? 19, 20, a 20 é dos analistas, que fala sobre o relatório de análise. Tá? Então, você precisa ser certificado. Então, por exemplo, qual que é a diferença, Silvestre? Agora ferrou, né? Pegar o Silvestre de exemplo. Entre um analista e um influencer, você sabe a diferença? Porque imagine o seguinte, o que é exatamente um relatório de análise? Um relatório de análise é quando eu chego e falo assim, pessoal, eu, Marcos Carvalho, eu sou certificado. E eu falo o seguinte, Petrobras, você não viu, pessoal, que está batendo R$30? Para mim é um baita ponto de entrada, que vai dar um dividend yield de 15%, com um múltiplo de 4 vezes lucro. Acabei de fazer uma análise para vocês e uma recomendação, eu estou fazendo uma recomendação. Não é assim, eu venho e falo assim, isso não é uma recomendação. Mentira, isso, para a instrução da CVM, não existe isso, não adianta nada, absolutamente nada, vir com um disclaimer no vídeo falando, isso não é uma recomendação. Não, é uma recomendação. Isso pode subir para a PMEC, pode subir para a CVM, e está sendo entendido como recomendação. Tá? Por que isso? Porque ele é um relatório de análise, é só ler a instrução número 20, e o analista, o influencer, ele está sendo remunerado. Se ele ganhar R$1 do YouTube, tiver 3 seguidores, ganhar R$1 do YouTube, ele já está sendo remunerado, então já é uma atividade remunerada, então ele já está sendo dentro da instrução número 20. Tá? Então, deveria ser, sim, uma recomendação, está escrito, é uma recomendação, eu sou certificado, né? E, lógico, atender todas as normas de conduta da PMEC e da resolução número 20. Tá? E aqui, acho que aqui a grande diferença que nasce de 2010 para cá é que os analistas acabam ganhando essa independência. Então, por exemplo, hoje eu sou analista, tenho minha casa, meu multifamily office, mas eu não estou ligado exatamente, eu não represento a corretora A, o banco X e o banco Y. Tá? É um pouco dessa diferença. Tá? Qual que é o grande desafio do analista hoje? Marco, quero ser analista. Né? Quero ganhar R$30 mil, quero ganhar 50, quero ganhar 1 milhão. O analista certificado hoje, ele está cada vez mais exigido. Né? Ou seja, quando eu comecei minha carreira, a gente só precisava saber economia, finanças, né? Contabilidade. Hoje você precisa saber economia, finanças, contabilidade, programação, você precisa saber de soft skills, que a gente chama. Né? Então, cada vez, esse analista está cada vez mais profissional, né? Mais qualificado de uma forma geral. Tá? Além de tudo isso, a gente sabe também da responsabilidade. Imagina assim, por que um analista num banco ganha R$1 milhão num ano? Porque a responsabilidade, se você for pegar assim, oferta, é que não tem um IPO no Brasil desde 2021, né? Mas se você pegar uma oferta de ações, geralmente eu fiz na minha vida 5 ofertas de ações, que eu fui coordenador líder, né? Qual que é a minha responsabilidade na oferta? Eu que vou ditar o preço, eu que vou falar assim, o preço, essa empresa vale tanto. Ou seja, nas minhas costas, na minha responsabilidade, geralmente tem R$200 milhões, 300 milhões, 1 bilhão. A JBS acabou de fazer uma captação ontem, lá fora, de um bonde, 3,5 bilhões de dólares. Provavelmente tinha uma equipe de analista lá que avaliou esse bonde, quanto que deveria ser precificado. Então, se o analista ganhar indiretamente, lógico, né? Ele vai ser remunerado pela corretora, não diretamente. É por isso que a responsabilidade do analista é muito grande. Ele não tem uma responsabilidade, às vezes, principalmente nas redes sociais, a gente acaba perdendo um pouco dessa distância. Fala assim, pô, eu não sei se a informação vai chegar para você, você vai tradar e vai ganhar dinheiro ou vai perder dinheiro. Mas a responsabilidade é ainda maior, né? Porque essa informação vai chegar e muita gente vai mover milhões de reais. Né? Então, eu acho que o grande desafio que a gente vive hoje como analista é que cada vez mais a informação vem muito rápida, é mais informação, né? E cada vez mais rápido a gente precisa mastigar tudo isso e passar uma informação para o cliente. Né? Às vezes sai o balanço lá
11 horas da noite, e aí 5 horas da manhã você já tem que estar com o relatório pronto, uma opinião pronta, um vídeo pronto, um áudio pronto para passar essas informações. Tá? Então, basicamente, essa nova geração de analistas, ela se torna cada vez mais conectada com o investidor final, com a pessoa física, com o assessor, com o consultor, com o gestor. Né? Então, esse é o lado bom. O lado ruim é que é cada vez mais cobrado. Né? Imagina que o cara passou uma análise e depois, rapidamente, teve uma repercussão negativa. Eu achei que Petrobras era compra, nos últimos 10 dias só caiu. Né? Isso, o analista ele vai ser rapidamente cobrado. Tá? E aí, até fazendo um pouquinho de bastidores, né, para quem começou no mercado como eu, já tem 20, 25 anos de mercado, a gente precisava ir lá na Bolsa, pegar os balanços, né, sai o balanço da Telebrás, pega o balanço, volta para a corretora, realmente a receita cresceu 50% e tal, escrevia lá, mandava no fax para os clientes e tal. Hoje em dia, não, recebeu a informação, você já tem uma pré-análise ali, a análise fica um pouco mais superficial, mas é muito mais rápida, muito mais dinâmica. Né? E até, inclusive, o que a gente estava vendo aqui em umas outras palestras, um dos desafios do analista, fora o que a gente já falou até aqui, é essa questão de trocar um pouco dessa velocidade pela superficialidade. Ou seja, eu sou muito rápido, mas você está passando só uma opinião de que a receita cresceu 50%. Isso todo mundo sabe, eu consigo ver. Mas foi bom, foi ruim? Foi abaixo da sua expectativa? Como é que é a expectativa em relação à reação da ação? Né? Então, esse é um pouco do desafio que a gente está vivendo. Tá? Então, basicamente, esse é o recado que a gente tem. E até falando um pouquinho de teoria acadêmica, né, eu sei que provavelmente vocês vão ficar curiosos para ser analista, ou ser profissional dessa área, enfim. Para mim, um dos maiores papas de valuation do mundo, isso na atualidade, e sempre vai ser, é o da Modaran. Né? Ele é um professor lá da Faculdade de Nova York, né? E depois, quem quiser, inclusive, me chama no Instagram, ou vocês procuram no Google, ou em algum lugar. Ele fez essa entrevista para o Financial Times, acho que em 2024, se não falha a memória. E o valuation em si, a gente tem muitas técnicas, é muito acadêmico, é muito pesado de informação, né? Mas, ao mesmo tempo, o valuation ele é uma ciência humana, ele não é uma ciência exata. E ele fala que, basicamente, o valuation, né, o processo de investir, você encontrar boas empresas, também é um exercício de fé. Você tem que acreditar que aquela empresa vai gerar tanto de receita e que o mercado vai entender que aquilo lá é um catalisador para as ações se valorizarem. Né? Então, eu recomendo a leitura desse artigo. Quem quiser se inscrever no blog dele, é muito legal. Toda semana ele manda informações sobre valuation, um pouco mais acadêmico, né? Mas já aviso para vocês que o blog deles, né, o que você recebe por e-mail, newsletter, é muito ruim. Assim, a parte de diagramação, sabe, tudo desorganizado. Você vê que é um cara analítico mesmo, é um cara analista. Né? Mas eu recomendo muito a leitura desse artigo aqui no Financial Times, cerca de uns 2 anos atrás. Tá? Então, basicamente, o analista, e qualquer outro profissional de investimento, ele vive do quê? Ele vive de credibilidade, né? Ele vive de reputação. Então, a gente constrói isso durante 2, 5, 10, 15, 20 anos. Né? Como é que um analista ele vai ganhar R$1 milhão começando a carreira agora? Né? Hoje em dia, com essa parte de rede social, de infoprodutos, até que dá. Mas um analista de longo prazo, ele vai construir isso ao longo do tempo. Né? Então, a gente precisa de toda essa reputação, certificação, né? sempre certificado. Tem uma série de exigências, né? A instrução 20 tem uma série de exigências em relação a tempo de trading, velocidade, o que a gente pode tradar, disclaimer, né? Todas essas operações. Né? E a gente também agradece, parabeniza todo o trabalho que todos os órgãos reguladores têm feito, né? Não só a CVM, Anbima, IBRE, mas principalmente o trabalho da APMEC ao longo desses últimos anos. Tá? A gente sabe que a CVM é um órgão que tem também outras responsabilidades, né? Principalmente gerenciar conflitos no mercado de capitais, e é muito importante ela também repassar um pouco dessa parte de autorregulação para os órgãos reguladores como a gente, né? Como
como a PMEC, tá? Então, um dos pontos que a gente mais se preocupa é justamente esse, né? Entender qual que é o tamanho do impacto que a gente tem no patrimônio das famílias, né? Será que... Eu sempre me preocupo o seguinte, até uma vez, e eu posso falar aqui como analista, não como a PMEC, mas eu fui muito crítico, por exemplo, não sei se vocês lembram aqui, quando o Nubank fez o IPO, né? Ele fez o IPO e ele falou assim, ó, a partir desse momento, todos os correntistas que tiverem interesse podem se tornar também acionistas. Baita ideia legal, né? Mas será que aqueles 50, 70, 90 milhões de clientes têm a instrução que a gente tem aqui nessa sala hoje, estão capacitados para serem acionistas de uma empresa, né? E a minha preocupação sempre foi educacional. Será que eles estão preparados para ver uma ação oscilando, a conta dele oscilando, né? Então, basicamente essa diferença tênue que a gente vai ver na nossa vida, né? Entre a diferença entre um analista e um influenciador, né? Entre uma recomendação e uma manipulação, né? Tudo isso vai ser ao longo da vida inteira, né? Que a gente vai viver aqui. E acho que sempre preservando, né? Que a gente fala esse dever fiduciário, ou seja, a nossa responsabilidade que a gente tem em relação aos investidores, tá? Então, lógico que todo mundo, então, Marco, amanhã, a partir de amanhã, todo mundo tem que ser analista? Não. Tem uma parte muito grande que vocês vão ser educadores, vocês são professores, vocês estão querendo ensinar alguém, você quer gravar um conteúdo para ensinar alguém. A CVM, a PMEC, sabe muito bem essa diferença. Agora, a PMEC e a CVM também sabem muito bem a diferença que você está sendo um pseudo-analista e não tem certificação, tá? Então, a gente sabe diferenciar muito bem entre responsabilidade, entre liberdade de expressão, né, entre educação e a parte de certificação, tá? Então, é muito importante não só a parte de recomendar, mas a parte também de educar o investidor, tá? De uma forma geral. Beleza? Lembrando, pessoal, que para quem for fazer qualquer certificação no Brasil, a gente tem, para analistas, a gente tem 3 certificações, né? O CNPI para o analista fundamentalista, CNPI, que é o Certificado Nacional Profissional de Investimento, para o analista técnico, e a gente tem o CNPI pleno, que pode, né, recomendar e analisar utilizando as 2 principais escolas, tá? Tem todo um código de conduta também, né, toda a parte de fiscalização. E só para deixar claro, pessoal, como é que funciona um pouco a diferença entre analistas e influenciadores, tá? A APMEC, ela não regula o trabalho de influenciadores, ela não vai exercer nenhuma atividade em cima de influenciadores, tá? Então, caso a APMEC, por exemplo, receba alguma denúncia, a gente vai entender o que é essa denúncia e vai subir para os órgãos reguladores, como a CVM, ou até casos extremos do Ministério Público. Fala assim, ó, esse caso, porque a gente não consegue atuar, a gente só atua, a APMEC só atua em cima dos analistas certificados. Ó, esse cara é certificado, mas esse cara aqui, por exemplo, ele passou um vídeo e ele não tem nenhum relatório, ou ele falou em algum lugar aqui, não tem nenhum relatório recomendando. Ou ele fez uma recomendação e demorou um período, que a gente tem até 3 dias para depositar o relatório de recomendação na PMEC. Então, a PMEC ela vai regular dentro dos analistas certificados, tá? Influenciadores, a PMEC não tem responsabilidade, a gente não consegue atuar, a gente não tem nem poder de polícia para isso, vamos dizer assim, né? Mas a gente consegue se comunicar muito bem com os órgãos reguladores, demais órgãos reguladores, né? E passar toda essa nossa visão. Ó, a partir desse momento aqui, essa pessoa a gente identificou que tem indícios de estar cometendo alguma fraude. O que é uma fraude? O influenciador, ele pode estar passando uma recomendação, não tem certificação, né? E para isso, por exemplo, órgãos reguladores, é como se estivesse exercendo, né, uma função, né, sem ter a capacidade técnica ou até mesmo envolvendo algum ilícito, aí, talvez até exercendo de forma ilegal uma profissão, né, como qualquer outra profissão, né? Imagina um médico lá, te prescreve um remédio, e depois você vai comprar esse remédio, você descobre que aquele CRM não existe, tá? É mais ou menos parecido com isso. Então, isso tudo também a gente ajuda nesse processo também de formação e educação contínua aí dos profissionais, tá? Então, fazendo um resumo, pessoal, tem até deixar uns 5 minutinhos para quem tiver alguma dúvida também para a gente interagir, né? Mas basicamente cada vez mais o analista tem utilizado inteligência artificial, tecnologia, né, para
para a sua análise, para essa automação. Até, inclusive, a gente tem um conselho supremo da APIMEC, que chama CSA, Conselho de Supervisão do Analista. Lá está sendo debatido também a utilização de instrumentos de inteligência artificial para o processo de análise, porque assim como o nosso dia a dia, né, vamos supor, você está lá no Instagram, o próprio Instagram já está estimulando, se você for postar algo de inteligência artificial, a gente pede que você coloque um rótulo de inteligência artificial. É mais ou menos isso que a gente está levando para o trabalho de autorregulação, né? Para você identificar dentro do seu disclaimer onde você utiliza ferramentas, tecnologia para fazer seu processo de análise, tá? E integrando com outros conceitos também, né? ESG, né? Socioambiental, criptoativos, né? Cada vez mais atualizando, tá? Então, o recado final que eu queria deixar, né, para vocês, e uma palestra super rápida aqui sobre essa parte que eu falei para vocês mais tensa, né, da autorregulação, é que o mercado cada vez precisa de analistas preparados, certificados, né, éticos e confiáveis, né? Então, isso dá oportunidade para todo mundo trabalhar no mercado de capitais, né? E o que a gente exige, pelo menos do meu lado, como diretor de certificação e regulação, educação é sempre cada vez puxar a régua para cima, né, para a gente ter cada vez mais profissionais sendo reconhecidos, tá? Então, o conhecimento é poder, né? Responsabilidade é o que transforma esse poder na confiança do investidor, tá? Vou deixar 2 minutinhos aqui para a gente fazer uma rápida parte para a pergunta. Pode usar meu microfone aqui mesmo, bem? Tem aqui, uma pergunta. Ele sabe que vai ter caderno? Era aqui, era aqui. Mas tudo bem. Acho que era ele primeiro, não era? Então. Alô? Tá dando para ouvir aí? Eu respondo a dele rapidinho, eu passo para o... Eu queria entender um pouco assim a diferença entre a certificação da Anbima de CEA e qual que é a barreira entre o CEA, por exemplo, e o CNPI, o que um pode fazer que o outro não pode, entendeu? E se tirar uma dessas certificações, tipo, por exemplo, eu já tenho o CEA, tirar o CNPI seria um segundo degrau, assim, por exemplo, na carreira de alguém que quer trabalhar no mercado financeiro? Qual que é o seu nome mesmo? Guilherme. O Guilherme, no mercado financeiro, né, no mercado de capitais, tudo tem regulação. Você vai entrar num escritório, qual que é a sua regulação, né? Vai entrar num banco, qual que é a sua regulação, qual que é a sua certificação. Então, a hora que vamos pensar como cliente, né? A gente, às vezes, está fazendo uma transação aqui, você está falando com 10 áreas diferentes de um banco, né? Uma área de cartões, outra área de crédito e tal. Então, depende um pouco de que área você quer atuar. Acho que, para mim, não existe assim um degrau, sabe? Esse aqui é melhor do que esse. Depende da área que você quer trabalhar, tá? O CEA, para mim, ele é bem diferente do analista. O analista ele vai fazer a recomendação de investimento. Nenhum profissional de investimento, seja consultor ou assessor, pode fazer recomendação. Ele vai utilizar a área de estratégia, de análise dos bancos corretoras ou independentes. Dentro de todos esses produtos que estão aqui, a gente vai identificar um planejamento financeiro para você, essa melhor sugestão de alocação, mas baseada em outras recomendações, tá? Então, o CEA, vamos colocar assim, é mais para quem está na linha do produto e da alocação, e o CNPI mais para quem está na parte de análise e recomendação, tá? Mas não tem certo e errado, depende um pouco do seu perfil. Vale a pena tirar a certificação no Brasil? Vale. No Brasil, em qualquer lugar do mundo. Mas no Brasil, quanto mais você tiver, melhor. Porque eu vou olhar para você e falar, cara, esse cara é um gênio, né? O cara tem 30 certificação. Só toma cuidado um pouco, que às vezes você, tem certificação de CNPI, CEA e uma de automotiva. Peraí, esse cara não sabe o que quer fazer da vida, né? Então, se você pensar em certificações próximas, ali que se conversam, é sempre bom, sempre bem-vindo, tá? Mas não tem, acho que depende onde você quer atuar dentro do mercado financeiro. Mais comercial, CEA, CFP, né? A Ancord para assessor, para cada um tem para cada função tem uma certificação. Para analista, CNPI, aí é 100% CNPI, tem que ser CNPI. O que é o CNPI? É o cara que quer falar, eu acho que tem que comprar Petrobras agora, eu acho que tem que comprar esse fundo agora, eu acho que tem que recomendar essa debênture, essa dívida agora, né? Esse é o analista. O analista, usualmente, ele não está na ponta comercial, né? Por exemplo, na minha empresa, eu separo em duas, né? Como se fosse separar em duas partes. Tá?
Falei, confundi mais. Né? Com a área da inteligência artificial, a gente vê que facilita muito processos, muita análises, né, com muitos dados, né, muitos processos. Mas até que ponto a IA ela vai ser uma ferramenta para auxiliar com uma analista, né, outras profissões, ou será que vai chegar um ponto que vai substituir? Não vai precisar mais de analista, vai ser só IA, pronto, acabou, entendeu? O que você acha disso? Qual que é o seu nome mesmo? Sabrina. Sabrina? Uhum. Sabrina, eu acho que essa pergunta sua não tem resposta. Eu acho que a gente não sabe ainda qual vai ser a velocidade e se vai ter algum momento que a gente vai substituir. Né? O que eu vejo que, por exemplo, se a minha palestra ou a minha recomendação aqui, como analista, fosse um robô, fosse, sei lá, um software, não ia ter ninguém assistindo. Né? Vocês estão vindo porque são pessoas. Então, acho que o nosso trabalho, a gente vai começar a utilizar cada vez mais tecnologia para ganhar velocidade, segurança, né? Credibilidade. Então, por exemplo, sei lá, 10 anos atrás, um consultor, assessor, um gerente de banco atendia 20 clientes, agora ele atende 100. Uma parte disso é que os processos são mais rápidos, mais seguros, mais tecnológicos. Né? Mas acho que na nossa profissão, e assim, eu estou novinho ainda, mas já começo a ficar um pouquinho velho. Né? Eu tenho 43. Eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, cada vez mais a gente vai precisando de pessoas. Né? E não é questão assim de geração Z, geração Y, milênio, não tem nada a ver. As pessoas vão ficando mais velhas, vão precisando de pessoas. Né? E principalmente quando eu falo de dinheiro, até hoje, eu já passei por várias corretoras, vários bancos, até hoje, ninguém nunca teve confiança de ter, por exemplo, um advisor 100% eletrônico. Você sempre quer falar com alguém. Pô, mas isso aí realmente é o melhor para mim? É o que eu preciso? É para a minha vida? Como é que você chegou nessa conclusão? Você falou com quem? Então, eu acho que a gente vai utilizar mais. Por exemplo, eu uso muito na parte de redação. Né? Por exemplo, chegou um release, um relatório da Petrobras, eu preciso emitir uma opinião, os clientes querem daqui a 10 minutos. Então, eu jogo no ChatGPT lá, só que eu falo assim, me resume os pontos mais importantes. Mudou isso aqui, que a receita cresceu 50%, mas a dívida cresceu 300%. Eu já sei, pessoal, não ficou legal. Foi esse o destaque. Né? Mas sempre uma opinião humana. Então, eu acho que cada vez a gente vai usar mais, mas eu acho que, pelo menos no horizonte que eu consigo enxergar, a gente não vai conseguir substituir. Sempre quer conversar com alguém, confiança de um humano no final. Né? Não vejo essa substituição. Embora tem muita gente tentando, mas não conseguimos ainda chegar nesse momento. Né? Sempre tem uma pessoa para você conversar. Né? Beleza? Acabou? Acho que tem mais uma ali, ó. Pode ser? Rapidinho, gente, que o tempo está apertado. Quem é que vai perguntar aqui? É o Silvestre? Não. Não, eu sou o Newton. Boa tarde, Luiz? meu nome é Newton. Newton. Eu tenho uma pergunta assim, bem simples. Eu sou uma pessoa bastante iniciante e autodidata nesse mundo do mercado e dos investimentos, mas eu tenho percebido que tem me ajudado muito esse conhecimento, inclusive pessoas próximas. Eu estou interessado em, de repente, formalizar esses estudos. Qual o caminho que o senhor indica para iniciar, no sentido de buscar uma educação formal? Algum tipo de curso? O que seria, assim, ó, no sentido de formalizar, deixar de ser autodidata, mas buscar uma formalização desses estudos? O Newton, vê se eu entendi direito, você me corrige. Mas, primeiro, qualquer coisa no mercado financeiro, tá? Depois eu vou tentar voltar para a sua pergunta. É muito importante, qualquer coisa que você for fazer, aí é lógico que cada pecinha tem a sua regulação, mas você se certificar para isso. Eu quero ser um consultor, tira a certificação para isso. Quero ser um distribuidor de títulos, tira a certificação. Quero ser um analista. Então, isso é importantíssimo para todo o órgão regulador, a ANPIMEC, a Anbima, a Ancor, todo mundo fala, caramba, esse cara existe e agora, a partir desse momento, ele é autorregulado. Eu sei o que ele faz e, se precisar, eu ligo para ele, me mostra como é que você chegou nisso. Tá? Se for uma parte de educação, pessoal, uma pergunta que sempre me fazem, hoje em dia tem muita coisa boa e gratuita, você não precisa pagar. Eu recomendo muitos, por mais assim, o pessoal da CVM vai me xingar,
mas não é muito popular. A CVM não é um lugar mais popular do mundo. Mas, para mim, é onde tem os melhores conteúdos do Brasil, 100% gratuitos. A gente tem um livro lá, e tem um livro de derivativos, tem o nosso livro de investimentos. Pessoal, nosso livro de investimentos, análise de investimentos, ele é 100% gratuito. Ele é para ser feito download, ele é para ser repassado, né? Então, e aí depois acho que você poderia procurar também as próprias associações que têm curso muito bom. O Zapmec tem curso bom, a Ambima tem curso bom, a Ancord tem curso bom, tá? Inclusive a Ancord lançou uma certificação para criptomoedas, por exemplo. Lá acho que é um belo começo. Tá bom, pessoal?